A maior de todas as crises da humanidade já começou, já entrou na nossa casa, já está na nossa vida e talvez você nem tenha percebido. Então, o que está acontecendo que não conseguimos perceber? A gente dedica muito do nosso tempo, energia focando no errado, focando em outra coisa e não nessa que é a mais importante de todas. Gente, eu não estou falando de crise econômica, nem crise social, política, ambiental, espiritual. Eu estou falando de uma crise anterior, a crise que origina todas essas que eu acabei de mencionar. E é um tema muito importante, profundo, e por isso que a gente escolheu como o primeiro assunto de vários vídeos que a gente vai abordar, porque sem entender isso na sua essência, talvez muito do conteúdo que nós do Anima Astra queremos trazer vai passar em vão. Então, antes da gente ir para esse tema, vamos dar um passo atrás e bem-vindo a vocês. Eu sou o Tomás Araguchi e junto com a Naira Fistner sou um dos idealizadores do projeto Anima Astra. E aqui nesse canal vamos falar de psicologia profunda, de astrologia, de autoconhecimento, de sincronicidade e tantas outras ferramentas para a gente olhar para dentro e chegar num ambiente mais equilibrado com nós mesmos e com o mundo, tá? Então, antes da gente ir para o tema principal, por favor, curtam, comentem, não só as dúvidas, as angústias de vocês, mas inclusive temas para os próximos vídeos, a gente vai gostar muito de saber, tá bom? E também eu tenho um recado para vocês. Fiquem até o final desse vídeo. Até o final desse vídeo, porque eu tenho uma surpresa para vocês. Mas não adianta pular até o final do vídeo, porque vocês não vão entender e vão ter que voltar até esse ponto para entender esse fio da meada. Porque tem um roteiro que eu preparei para vocês e isso vai fazer sentido, eu espero que faça, espero que toque de alguma forma aí esse inconsciente, essa alma, tá bom? Então, gente, qual que é a maior de todas as crises que a gente está vivendo? Estamos vivendo um período de desalmamento. Estamos vivendo um período de total desconexão com o nosso eu interno. Passamos tanto tempo olhando para as telas, olhando notícias, olhando o externo e ok, talvez se você chegou nesse vídeo, você já saiba disso e já esteja se criticando, se questionando por que toda uma vida foi condicionada a olhar só para fora e não perceber o que está aí dentro. Eu espero sinceramente que esses questionamentos, essas reflexões já estejam acontecendo, porque de verdade entramos como humanidade em um momento, em um estado, em uma condição que podemos considerar como o abismo, né? E aqui abismo não com uma imagem negativa, aliás, vamos conversar sobre isso também, né? Essas imagens negativas, não com essa percepção como algo ruim, mas porque no abismo não há muita luz, não há muita iluminação, a gente não consegue perceber o que está acontecendo. E aí está a grande armadilha. Para a gente desenvolver esse tema, é importante entender o conceito de luz na psicologia profunda. Luz é consciência, luz é um símbolo de consciência. A gente acaba se apropriando do uso de símbolos, porque os símbolos representam uma ideia maior. Então, luz, dentro do nosso olhar na psicologia profunda, baseada na alquimia e na astrologia, luz é o sol. Então, é importante deixarmos isso claro, porque existe aquele astro que é entendido como o que recebe o reflexo do sol. A gente só enxerga quando ele reflete a luz do sol,
que é a Lua, né? Então, dentro desse jogo simbólico, o Sol é a consciência e a Lua é o inconsciente. A Lua é uma das representações, pelo menos na astrologia arquetípica, de alma. E se a gente falar de uma crise de desalmamento, eu não posso deixar de citar esses conceitos astrológicos, que são os pontos que me cabem como astrólogo. Eu não posso deixar de citar a Lua. E aí, vamos falar de algo importante. Porque eu, como terapeuta, né, a Naira também como terapeuta, praticamente todos os dias a gente recebe pessoas que nos trazem a seguinte questão: Tomás, será que o mapa astrológico, a astrologia pode nos ajudar a entender por que eu não sei o que eu gosto? Eu já trabalho há 10, 20, 30 anos e eu não sei o que eu gosto. Eu nunca tive a oportunidade de descobrir aquilo que me traz prazer. Eu não sei o que está acontecendo, que a minha vida está travada. A minha vida não anda. São algumas das questões que a gente recebe diariamente. E, gente, isso não é raro, como eu estou falando, é diariamente. E reflete algo muito maior. O indivíduo não conseguiu ter a oportunidade de olhar para si mesmo, ou talvez não conseguiu se lançar em uma oportunidade de experimentar algo que trouxesse prazer, valor para a sua própria vida, né? Então, vamos para o seguinte ponto. A alma que eu estou falando aqui é aquele ponto do nosso aparelho psíquico, da nossa mente, da forma como a nossa consciência se manifesta, é aquele ponto para levar a gente para olhar para dentro, para levar a gente para olhar para o próprio inconsciente. Acontece que, como no geral a gente não está com consciência, não está percebendo a si mesmo, não estamos passando de uma etapa crucial no nosso desenvolvimento psíquico, que é dialogar com essa alma. Então, no nosso dia a dia da vida moderna, não temos a oportunidade de parar, olhar para si mesmo. Quantos aí que estão assistindo já não se encontraram naquela situação de opa, eu não consigo ter tempo, porque eu acordo, tenho que trabalhar, tenho que preparar comida, tenho que cuidar dos filhos, tenho que pegar trânsito, tenho que fazer relatório, tenho que estudar, eu tenho que passar por alguma situação, e quando você vai ver, o dia passou e tem que dormir para no dia seguinte acordar cedo e começar todo esse processo cíclico que no final de semana você também não vai conseguir ter tempo porque precisa fazer aquilo que durante a semana não conseguiu. Então, a gente está em um condicionamento social em que não sobra tempo para nós. Nós vivemos em função do externo, do mundo externo, do outro, em função do que acontece lá fora e não do que importa, que está aqui dentro. E aqui, o fora e dentro também são linguagens de expressão, são símbolos, porque para o aparelho psíquico, para a nossa consciência, tudo é o eu, tudo é mental, não existe fora e dentro, né? Então, gente, a forma como a nossa sociedade está condicionada nos tira a oportunidade de passar por essa etapa de conversar com a nossa alma. E essa alma, em um indivíduo, geralmente é representada por uma figura feminina. Essa figura feminina que faz uma oposição, polaridade à figura masculina, que é o ego. O ego, que é esse centro autônomo da consciência que regula a nossa vida. É o sistema operacional no qual a gente se encontra em relação à nossa realidade, o mundo que a gente vive. E essa figura feminina que pode vir como uma inspiração, pode vir como a figura de uma mulher, pode vir como uma busca, pode vir como uma intuição, é
Em outras palavras, aquele aspecto da consciência que pega a nossa mão e nos leva para nós mesmos. É isso, uma forma bem alegórica também, já que a gente precisa se utilizar de alguns símbolos para entender como que é essa alma. Eu não estou falando aqui de um aspecto teológico, cristão, não, mas de um símbolo psicológico. A alma é o que nos aproxima de nós mesmos, o que tira o foco desse ego para o inconsciente. E aí o que acontece é que a gente está tão inconsciente desses processos internos que acabamos por projetar essa ânima como uma mulher, como uma pessoa. Então, muitas pessoas acabam entrando em processos psíquicos profundos porque, em vez de buscar essa sensação de completude consigo mesmo, acaba encontrando ou achando que está encontrando essa completude através de outra pessoa, achando que essa figura feminina, no caso de um homem, geralmente é uma figura feminina, no caso de uma mulher pode ser uma figura masculina, não ser um aspecto de si mesmo, mas acaba entendendo que é uma mulher. Então se casa com uma mulher achando que está casando com a sua alma gêmea. A gente ouve esse termo, né? Alma gêmea, porque você é incompleto, precisa casar com essa pessoa para se completar. E aí, cedo ou tarde, vai entender que essa outra pessoa não vai te completar, porque essa pessoa é uma projeção. Essa outra pessoa é uma projeção do que você não entendeu de si mesmo e acabou reconhecendo nessa figura feminina como algo que faz parte do seu eu. Isso é muito comum. Isso é muito comum, tá? Então, também é saudável na sua medida. Todo o processo de paixão é um processo de projeção. Mas aqui eu estou querendo trazer a seguinte reflexão para vocês. A ânima, a alma, é uma representação desse eu interno. Então ela não está em um indivíduo externo, ela não está fora. Ela não é esse emprego dos sonhos. Ela não é essa alma gêmea. Ela não é essa vida em outro país. Ela não é algo externo que você precisa ir para lá para poder ter paz. A alma está aqui dentro. Então, a primeira etapa é reconhecer que essa ânima, essa alma está aqui dentro, porque senão essa paz nunca vai chegar, vai ser apenas um momento de plenitude temporária. Você já deve ter passado por aquela experiência de algo entrou na sua mente e, nossa, eu preciso ter aquele carro ou aquela televisão, eu preciso ir para aquele lugar, eu preciso casar com essa pessoa, eu preciso me mudar para o país A, B ou cidade X. E aí quando você chega lá, vai passar por um momento de plenitude, de vitória, eu alcancei essa vitória que eu tanto queria, e depois de alguns dias, meses, você percebe que o vazio continua. Quantos relacionamentos precisam acabar porque você, em vez de buscar aí dentro, achou que ia curar essa ferida casando com alguém? Quantas dores precisam permanecer porque você precisa ir para fora e não para dentro? E quanto mais para fora a gente vai, insiste nesse erro, mais nos desconectamos dessa alma. E outro ponto muito interessante que a gente acaba vendo, né, o relato dos consulentes no atendimento de astrologia é: Tomás, eu não consigo mais ouvir minha intuição, eu não consigo mais sonhar como eu sonhava antigamente, eu não estou conseguindo mais conversar comigo mesmo.
Esse é um dos efeitos de desalmamento. Isso vai agravando essa crise que eu comentei. Gente, essa crise acontece com todo mundo. Essa crise ela é necessária para o nosso processo de desenvolvimento psíquico. Só que, claro, se ela está acontecendo com todo mundo, está acontecendo com quem? Com os líderes políticos, está acontecendo com os chefes de empresa, está acontecendo com os seus familiares, está acontecendo com você. Então, isso está por trás de um processo de inconsciência profunda que a gente se encontra. E essas inconsciências trazem conflitos, trazem esse materialismo desacerbado, porque eu preciso preencher esse vazio interno, eu preciso preencher de alguma forma, trazem esse culto à imagem pessoal, né, tão exaltada nas redes sociais, no Instagram, aqui mesmo no YouTube e outras redes sociais. Só que não vai resolver enquanto o indivíduo não parar e buscar encontrar o si mesmo. O si mesmo é uma palavra-chave no conceito da psicologia profunda. O si mesmo talvez seja o grande centro dessa consciência. E ele está onde? Lá no inconsciente, portanto, na morada da lua. Por isso que mais cedo na explicação eu quis trazer, né, esse símbolo do consciente como sol, o ego como sol, e do inconsciente como a lua. Então, quando a gente analisa o mapa astral e onde está a lua, está exatamente aquele ponto que é importante você tomar consciência, você olhar para si, você entender, acolher, por mais que seja perverso, estranho, porque isso também é você. E ali vai estar uma oportunidade desse conforto emocional. Claro que a lua na astrologia também é a família, também é a mãe, ancestralidade, é a moradia, são os seus sentimentos. Mas é uma parte central da saúde psíquica. E, Tomás, como que a gente consegue conversar com essa alma? Eu preciso seguir alguma religião, já que o nome é alma. A ânima, esse termo, né, ânima, que significa alma, é o que anima todos os seres. Então, tudo que é animado, tudo que é movido por algo, tudo que tem vida, é um ser animado, tem essa alma. Aqui eu estou trazendo um conceito bem antigo. Então, o próprio nome animal vem do termo anima. Então, a gente vê os desenhos animados, né? É como a gente entende que existe algo por trás, existe algo que anima, que revitaliza. E essa é a grande sacada. O que te revitaliza, o que te anima? Anima no sentido até de o que te traz felicidade. O que te traz felicidade? O exercício de encontrar a própria alma é um grande exercício de olhar para dentro. Então, comentei que geralmente no homem, essa alma se manifesta como uma figura feminina. Geralmente, não é regra, como uma figura feminina. E também é comum de ver em mulheres essa alma se manifestar como uma figura masculina, que a gente acaba se apaixonando. E essa é a verdadeira paixão. Por isso que a psicologia profunda acaba flertando com a figura de Narciso, né? Que olha para seu reflexo no espelho. Já viram o mito do Narciso? Recomendo pesquisarem sobre o mito do Narciso, que olha para o próprio espelho, né? Para um lago, vê o próprio reflexo e mergulha. Mergulha para esse horizonte, um novo horizonte que é o inconsciente. Então, essa figura que a gente pode projetar em uma pessoa externa e se apaixonar por aquele que pode vir a ser o seu marido ou a sua esposa, na verdade é uma paixão pelo si mesmo. Então,
é muito interessante porque a gente está em um momento de total desconexão com o nosso eu, que no primeiro momento pode ser difícil poder retomar esse diálogo interno. E aí, uma das ferramentas é a terapia. Mas eu vou dizer que a terapia dos antigos, que é a astrologia, né, a psicologia dos antigos, tem ali todo o mapa dessa alma, todo o mapa desse contexto arquetípico, desse contexto de consciência que você escolheu, que você adotou para viver essa encarnação, essa experiência. Então ali a gente vai ver os seus valores, as áreas da vida que podem te trazer realização, que podem trazer felicidade, as armadilhas, os pontos de maior desafios para a vida, para você adquirir consciência, está tudo ali. A astrologia é uma forma, né? Mas existem muitas formas de autoconhecimento, meditação, a própria espiritualidade tem muitas ferramentas, tem muitos caminhos. Mas eu vou dizer que é uma necessidade primordial, porque é isso que gera o adoecimento, isso que gera o desequilíbrio que a gente se encontra, isso que gera esse abismo que nós como sociedade nos colocamos. Então, gente, daí vem a alma. Esse é o papel da alma. Aqui eu não estou falando alma em um conceito espiritual, embora tenha tudo a ver com espiritualidade. Aqui eu estou falando alma como aquele aspecto do seu eu interno que vai te buscando, que procura te levar de volta ao que você sempre foi. Então, às vezes, essa ânima pode se representar de uma forma muito violenta. É quando você se afastou tanto do si mesmo que ela precisa responder com violência. Pesadelos de perseguição, de sombra, de uma figura cruel que vai te devorar e que vai te atacar. E já parou para perceber quantas vezes nesses pesadelos você conseguiu olhar para a figura desse algoz? Porque se você conseguiu, muito possivelmente esse algoz é você mesmo. Então, com essa reflexão, eu gostaria de propor a vocês o seguinte: vocês que estão chegando até o final desse vídeo, né, eu combinei que ia deixar uma surpresa para vocês. Eu e a Naira, a gente se conheceu em um meio esotérico e a cura, técnicas de cura, ferramentas que trazem esse equilíbrio interno sempre fizeram parte da nossa jornada. E claro que hoje eu atuo como astrólogo, né, e ela é naturóloga, então atuamos em ferramentas de cura, mas sempre foi necessário utilizar outras ferramentas, né? Então, já há 2 anos que nós juntos aplicamos apometria. Naira já é apômetra há 12 anos, né? Eu que tenho 2 anos que atendo em apometria com ela. Mas também outras técnicas energéticas, que aí eu tenho já alguns anos de experiência, em algumas técnicas energéticas de cura multidimensional. Eu já tenho 10 anos de experiência e a gente foi observando que a nossa agenda para essas técnicas só foi aumentando, né? A gente, como o meu papel principal é como astrólogo, eu separava 2 atendimentos de cura energética por semana. E aí, quando a gente foi ver, todos esses 2 espaços na agenda já tinham sido ocupados pelos próximos 6 meses. E acabamos entrando em um dilema muito grande. Como a gente vai atender essas pessoas que estão sofrendo psiquicamente, energeticamente, se a gente está atendendo só daqui a 6 meses, né? Daí surgiu o Pilares de Luz, que é
esse atendimento que a gente está fazendo desde outubro de 2025 e que é uma forma de dar vazão a tantos sofrimentos e tantas causas de dor que a gente tem recebido, tá? Então, como um presente, quem chegou até o final vai comentar aqui nos comentários desse vídeo a palavra pilares, pilares de sustentação, né? Pilares. Então é uma prova de que você entendeu do que a gente está falando. E eu pergunto, quais são os pilares da sua vida? O que sustenta esse ser inteiro com felicidade e equilíbrio? Quais são os pilares da sua vida? Quem comentar pilares aqui vai para uma lista que a gente vai sortear e pode ganhar um atendimento nessa técnica, tá bom? Mas lembrando, a gente vai sortear não apenas quem participar desse comentário, quem escrever aqui nesse vídeo pilares, mas quem acompanhar também essa trajetória, os outros vídeos que a gente vai postar nesse canal e que vai seguir esse fio de Ariadne que a gente vai contar aqui. Então hoje eu proponho a todos vocês, e claro, eu inclusive, que olhemos mais para a nossa alma, que passemos mais tempo com nós mesmos, que entendamos quem nós somos, que conheçamos quem nós somos, que a gente possa fazer as pazes com a nossa alma. E aí a gente não vai ser um ser desanimado literalmente, porque é isso que a gente vê, tanta depressão, tantas angústias, tantos sofrimentos. Vamos nos tornar seres animados, com alma. E daí vem o nome Anima Astra, que significa a alma dos astros. Então, esse é um exemplo do que a gente vai propor nesse canal a partir de agora, para que vocês entendam que a astrologia é muito mais profunda do que isso que costuma ser apresentado por aí. E claro que, de repente, não é um tipo de conteúdo que vai viralizar, porque não é popular. Eu não vou usar astrologia para fofoca, não vou usar astrologia para banalidades, para comentar fatalidades, mas como uma ferramenta de enxergar esse eu, uma ferramenta de reconciliação com a ânima, com a alma. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado desse conteúdo. A gente preparou, tanto eu quanto a Naira, vários outros temas de interesse. E o que vocês acharam? Vocês estão dialogando com essa alma? Vocês estão em um momento de plenitude, felicidade que transborda a ponto de chegar na conclusão, nossa, eu não estou desalmado, eu estou vivendo aquilo que eu vim para fazer. Eu queria que vocês compartilhassem e, de repente, a gente pode transformar esse espaço em um momento de revelar quem nós somos, revelar nosso lado mais humano, que no final das contas é o lado com alma. Revelar também a nossa alma. Tá bom? Gente, foi um prazer falar com vocês até aqui. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar com os amigos, com familiares, pessoas que podem se beneficiar com esse conteúdo. Ativem o sininho para ver as notificações das nossas próximas postagens. E não esqueçam também de comentar aqui pilares. Grande abraço para vocês. Até a próxima.